Estamos vivendo uma era onde o púlpito virou palco, onde a revelação de Deus virou um ato de se exibir para ganhar um like, para ganhar um aplauso. Mas será que hoje os pregadores estão preocupados em falar o que está no coração de Deus ou querem impressionar a igreja, ganhar aplausos, abrir sua agenda e ter muitos convites? Graças a Deus, pastor Sérgio Soares aqui, de maneira alguma quero falar mal dos pregadores, tá bom? Eu quero falar para você de uma coisa que eu aprendi esses dias que me deixou preocupado e eu preciso orientar você que é pregador, que é a mensagem de entrada ou pregação de entrada. Já falo sobre isso. Para você que quer começar a pregar, para você que quer desenvolver o seu mistério na palavra, que precisa de orientações sérias que vão te tornar alguém de Deus, esse é o canal. Pastor Sérgio Soares, bacharel em teologia, Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão, que é o IBEC, tá ok? Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, deixar seu comentário, porque esse assunto é sério. As igrejas estão cada vez mais entrando por esse caminho, enganada por pessoas que não têm nada de Deus, mas simplesmente tem muito deles mesmos. Vamos agora para um passo a passo que eu preparei aqui para a gente junto analisar quando o pregador se perde no seu ministério. Antes, estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho um carinho extraordinário, e ele falou desse termo, pregação de entrada. Como eu já prego há mais de 20 anos e nunca ouvi esse termo, perguntei o que é uma pregação de entrada. E ele disse, pregação de entrada é aquela mensagem de impacto que você prega a primeira vez que chega numa igreja. Não tem como as portas não abrirem, não tem como você não receber. Perdão, não receber outros convites se você trouxer uma palavra, uma pregação de entrada. Confesso que eu fiquei assustado, entendi, mas fiquei preocupado. Mas parando para pensar, quando eu estudei e fiz o meu seminário batista, lá para entre 2002 e 2025, eu ouvi dizer que alguns pregadores, quando vão se apresentar para as igrejas, para poder serem avaliados e possivelmente assumir aquela igreja em uma posse pastoral por algum motivo, né? Aquela igreja ficou sem pastor, são convidados de 3 a 5 pastores diferentes, onde cada um vai trazer uma palavra no domingo, sendo avaliado pela igreja. Pasme você. Quando eu vi esses meus amigos falando sobre isso, eu falei, gente, como é isso? E aí, cada pastor leva aquela mensagem para poder impressionar a igreja e, assim, ganhar a vaga, o título de pastor local daquela igreja, depois de todo o processo que vem pós a sua pregação. Me preocupa quando você e eu estamos preocupados com a pregação de entrada, de falarmos aquilo que está no nosso coração, não no coração de Deus. Eu quero advertir você que você não cometa esse erro, e eu quero trazer para você os malefícios de quando a gente quer pregar para agradar o homem e não falar aquilo que Deus mandou. Primeiro, quando o púlpito vira palco, muitos hoje usam o altar como vitrine e foco, e mais do que transformação de alma, querem reconhecimento humano. Ou seja, eu vou pregar, não preocupado que aquela mensagem traga transformação de vida. Do grego, metanoia, que é a tal da mudança de mente. Não, eu vou pregar, eu vou preparar uma performance, eu vou engatilhar as minhas mensagens, falando agora como psicanalista, eu vou tocar na parte límbica do cérebro, encarregada das emoções, e existem alguns gatilhos que tocam ali, escassez, reciprocidade e tantos outros, que eu mexo com a emoção da pessoa e assim a pessoa gosta daquilo que eu falei. Uau! Se nós, enquanto pregadores, aqueles que a Bíblia diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós perdemos o foco de quem nós somos, estamos perdidos. Então, quando você pega uma mentalidade de alguém que está transformando o púlpito no palco, é por causa disso. Ele simplesmente não está preocupado com as almas, ele quer o reconhecimento humano. E aí vem o perigo. O púlpito, quando se transforma em palco, o Espírito Santo sai de cena. Toda vez que eu estou muito mais preocupado em trazer para mim do que mandar para ele, não tem a presença do Espírito na minha mensagem. Um texto para a gente poder pensar nisso. Segundo aos Timóteos 4:3 diz, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Como não suportarão? Às vezes é difícil para alguém falar a verdade se ele não vive a verdade. Como eu vou pregar uma verdade se a minha pregação é uma mentira? E aí o pregador, que deveria ser alguém efetivo, profundo, boca de Deus, não é. E não sendo, ele perde totalmente o foco. Sobre isso, tem umas dicas de pregação, dicas para pregadores aqui no link da descrição. Vê na descrição que tem umas dicas ali que com certeza vão te ajudar a entender como manter o foco, sendo boca de Deus nessa terra. O que você está achando dessa ministração? O quanto ela falou contigo? E se você conhece algum caso referente a isso, de gente que prega para poder agradar. Deixa aqui nos comentários aqui, porque com certeza vai ajudar muito no nosso crescimento. Vamos continuar. Segundo, a tentação de impressionar. Há uma pressão velada, ser o pregador do momento, o mais convidado, o mais aplaudido. Eu me lembro que um pregador muito conhecido, não vou falar o nome dele agora, ele pegando o microfone no evento, ele disse: eu tenho a maior agenda de pregação do Brasil. Prego todos os dias do ano e às vezes mais de uma vez no mesmo dia. Legal. Aparentemente parecia aquela coisa do, poxa, olha como Deus está me usando, mas não. Tudo indica que era ego. E pasme você, a Bíblia diz que a soberba precede a... Não vou completar. Completa aqui nos comentários para mim. A soberba precede ao quê? Coloca nos comentários. Passado-se um tempo. Esse mega, ultra, blaster, hiper pastor, não julgando, caiu e caiu feio. E a maior agenda do Brasil agora se restringe a críticas por todos os lados. É muito preocupante quando a gente bate no peito e diz: eu tenho, eu sou e eu faço. Nosso Deus. Pregador, é um desafio muito grande porque nós somos convidados a querer ser aplaudidos. E aí a glória não é de Deus, a glória é nossa. E quando a glória é nossa e não é de Deus, e Deus não divide a sua glória, é preocupante. Impressionar pessoas não é sinal de aprovação divina. Isso quer dizer que eu posso preparar um sermão, sabe, todo ajeitado, todo focado, um sermão completamente humanista. Pastor Sérgio Soares, o que é um sermão humanista? Focado no humano, egocentrista, focada no ego, focada em massagear as pessoas, tornando-as mais agradáveis aquilo que eu falo, quando muitas vezes Deus quer nos usar como usou Jeremias. Fala para mim, me diga um milagre que Jeremias fez. Me diz quem se converteu ou mudou de mentalidade com a pregação de Jeremias. Ninguém. Daí temos o livro de Lamentações de Jeremias. O bichinho sofreu. Por quê? Porque Jeremias se negava a falar aquilo que o povo queria ouvir, mas Jeremias falava aquilo que Deus mandou. Então, essa questão de queremos impressionar é muito preocupante. Um versículo para a gente poder avaliar é Gálatas 1:10. Procuro eu agora favor dos homens ou favor de Deus? Vamos caminhar. Terceiro, a perda da unção verdadeira. Isso aqui é doloroso. Quando buscamos agradar homens, perdemos o alinhamento com o céu. A pregação pode ser eloquente, mas vazia de unção. O que é isso, pastor? Eu não estou preocupado de encher o céu. Eu estou preocupado de encher a igreja. Eu acho muito interessante. Esses dias, o meu pastor, o pastor Roberto Matos, ele disse o seguinte: eu sei o caminho para encher essa igreja. Eu sei o caminho. Eu conheço os caminhos. Eu posso convidar alguns pregadores, eu posso convidar alguns cantores, nada contra o pregador, nada contra o cantor, mas se eu faço isso, eu loto essa igreja. E aí? E a palavra de alinhamento? E a palavra de ajuste? E aí ele diz: por isso que vocês nunca vão me ver. E é verdade, desses 22 anos de igreja, nunca ele se permitiu colocar pessoas que atrairiam multidões para encher a igreja. Vamos gravar o seguinte? A maior preocupação das igrejas não é encher a igreja, é encher o céu. Porque quando eu quero encher a igreja, eu finjo que não estou vendo algumas coisas. Porque se eu ver, eu exorto e a igreja esvazia. Então, querer encher a igreja é incompatível com querer encher o céu. Quem quer encher o céu,
a peneira, o caminho é mais estreito. E aqueles que não querem saltam fora. Saltando fora, a igreja esvazia. Mas os que ficam aprendem o caminho do céu. Isso é duro, né? Mas é, pregador. Isso é para nós todos, tá? É possível pregar bonito e mesmo assim não ter de Deus nada na mensagem. 1 Samuel 16, versículo 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel quase ungiu Eliabe no lugar de Davi por causa da aparência. Isso quer dizer que às vezes eu pregando e você pregando, podemos ser várias e várias expressões de aparência e nada de Deus. Quarto, mensagens filtradas, oh meu Deus, mensagens filtradas pelo medo da rejeição. Muitos evitam pregar santidade, arrependimento, juízo, por medo de perder seguidores ou agenda. Eu fui estudar não, eu vi alguém falando sobre isso e eu gostei. Você sabia que o livro mais lido da Bíblia é Salmos e o livro menos lido da Bíblia é Levítico? Se você me perguntasse por quê, eu te diria, porque o mundo lê mais Salmos, porque Salmos é o capítulo, ou melhor, o livro da Bíblia que tem mais promessas, palavras de bênção. E todo mundo gosta de bênção, e não há problema algum. Mas, pastor, por que as pessoas não gostam de Levítico? Porque Levítico fala de oferta, santidade e compromisso. Sabia dessa? É isso aí. Levítico é o livro menos lido da Bíblia. Por quê? Porque convida à oferta, ou seja, à entrega, ao compromisso e à santidade. Por isso temos uma igreja tacanha. Por isso temos visto um índice avassalador de pessoas se batizando, mas sem vida nenhuma com Deus. Por quê? Porque, na realidade, pessoas movidas pela aparência, elas têm medo de pregar. Porque se pregar é verdade, a porta fecha, a agenda fecha, e ele não vai ser mais o pregador badalado da época. Meu Deus do céu, esse estudo está pesado. Mas é necessário, é alinhamento. Se você remove o que confronta, você mutila o evangelho. Anota essa frase aí. Até uma frasinha no status, né? Se você remove o que confronta, você mutila o evangelho. Jeremias 7:1 vai dizer, 7:1, 7:8. Diga tudo quando eu mandar, não tema diante deles. Deus exortando Jeremias a não ter medo de falar aquilo que Deus estava mandando. E quinto e último, ser popular entre os homens, mas reprovados por Deus. Nunca, meu Deus, você pode ter muitos likes, mas ainda assim, ouvir de Jesus, nunca te conheci. A verdadeira aprovação vem de cima, não das multidões. Mateus 7, 21 e 23, para mim, é o texto mais duro da Bíblia, que diz, muitos dirão naquele dia, versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Fala para mim, o que você achou dessa frase? Pregação de entrada. Aquela mensagem para poder agradar os presentes e voltar para muitos outros convites. Obrigado pelo carinho, beijo no seu coração, graça e paz.